Gente, vamos receber a Mônica Carvalho, uma querida, uma consultora maravilhosa dessa área, né, de Employee Experience, né, Mônica, a disciplina que é dentro do MBA de CX e é X, mas a disciplina aqui é a jornada. A gente está exatamente discutindo, né, sobre o que fazer, estamos discutindo a importância da jornada do colaborador, por que olhar a jornada do colaborador, né? Quais são os diversos momentos, discutindo estratégias, não é verdade? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. E o microfone é seu. Tá, já temos quantos alunos? Nós temos 11 alunos. Tem algum risco da gente começar antes e eles perderem? Não. Não, porque assim, né, Mônica? Depois fica gravada, né? Fica gravado. E assim, com o MBA, não é verdade? Você tem a possibilidade de assistir a gravação de forma assíncrona. Então, geralmente, Mônica, a gente tem, assim, uma média de 15 alunos, tá? A gente tem 15 alunos. Então, acho que tá bacana. A gente já está com... A gente está com 10, na realidade, né? Porque estamos aqui, eu, você e a Maria Eugênia da Conquiste. Então, nós estamos com 10 alunos, acredito que tá legal da gente começar. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente, boa noite a todos. Como a Regina falou, assim, eu tenho minha carreira toda, apesar de ser formada em Direito, né, minha carreira toda foi na área de recursos humanos. O direito até me ajudou sempre, né, porque as questões trabalhistas sempre estão, né, apertando a gente em recursos humanos. É um prazer para mim estar aqui para falar um pouquinho, né, nessa masterclass, sobre as experiências que eu vivia relacionadas à jornada do colaborador, né? Que, na verdade, assim, para mim, todo o conteúdo relacionado à jornada se resume no objetivo da gente proporcionar ao colaborador, né, como gestores, cada um de vocês deve ser de uma área diferente, né, estão se preparando para ser gestores ou já são gestores. O interessante é que a gente pense numa jornada próspera, tem que ser com esse objetivo, né? Então, qualquer coisa que você faça e que não represente, que vá dificultar, que vá deixar de promover uma experiência próspera, e próspera não é só financeira, né? Prosperidade é desenvolvimento, prosperidade é bem-estar, prosperidade é saúde, né? Também financeiro, né? Crescimento profissional, maturidade profissional, tudo isso faz parte de uma jornada próspera, né? Eu sempre falo assim nas reuniões que a gente faz sobre a experiência do colaborador, em todas as empresas que eu assumi a diretoria de RH, né, eu sempre questionei muito, né, mas isso vai fazer diferença para ele, né? Vai fazer diferença para um grupo? Vai fazer diferença na vida das pessoas aqui dentro? A gente tem uma máxima que eu aprendi com um chefe meu de muitos anos atrás. Ele sempre falou isso e eu acho que tanto como RH, como gestores, a gente deve sempre lembrar, primeiro, desse foco em fazer, ter atitudes de gestão, ter decisões, ter estratégias para favorecer uma jornada próspera, e, em segundo lugar, é reconhecer que qualquer persona, né, que a gente consiga identificar, né, na figura do colaborador, passa por 5 problemas básicos, são os problemas humanos, né? Então, mais importante, saúde, depois relacionamento, estrutura familiar, relacionamentos em geral, aí estão os relacionamentos afetivos e amizades e tudo, né? A coisa também do cunho social, trabalho e dinheiro, né? Qualquer coisa que você me fale, tal pessoa na minha empresa, tal colaborador, minha prima, meu tio, meu marido, minha esposa, qualquer problema
cabe em um desses dedos aqui, em um desses segmentos que eu falei. Ou a pessoa tem problema com saúde, ou tem problema com a estrutura familiar, com relacionamento, com o trabalho e problema financeiro, né? E a gente vai permeando isso daqui a vida inteira, não para, né? Não para. Você tira uma ficha, vem outra, né? Tira uma ficha, vem outra. Tira uma ficha. É sempre assim, você soluciona, às vezes você está com vários, né? Problemas de vários segmentos, né? De vários temas, mas vai ser assim a vida toda, não tem como reclamar, né? Então, diante disso, de reconhecer que as pessoas só têm esses tipos de problema, que qualquer coisa que te aconteça, né, que o ser humano que está ali trabalhando com você, seja numa empresa de 10 funcionários, numa empresa de 10 mil funcionários, todos eles passarão por esses problemas. E o que a empresa tem a ver com isso? Quando você fala assim, com relação ao trabalho, ao segmento trabalho e dinheiro, diretamente ligado, né? Claro. Né? O exercício profissional que nos propicia, né, o trabalho e o dinheiro. Mas, indiretamente, aos outros segmentos também. Né? Porque quando você tem... Quantas pessoas estão com problemas de saúde? Muitos problemas hoje, né? Principalmente psicológicos, em função do trabalho, em função de uma infelicidade no trabalho, de uma pressão excessiva, né? Quanta gente está com problema. Quanto o trabalho também influencia na estrutura familiar, né? Pessoas que trabalham sem hora para parar, que não conseguem dar atenção para a família, não conseguem dar atenção para o filho, e isso vai gerando vários problemas dentro de casa. Então, a gente fala que é indiretamente só para atenuar, né? Porque são problemas muito importantes. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala vivenciou, né, ou está vivenciando problemas desse tipo. E o outro é dos relacionamentos, né? Como o trabalho da gente impacta, né? Como a relação com o trabalho, como a jornada profissional da gente impacta também nos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos ou sociais, né? A gente, ou até no próprio trabalho, né? Na própria empresa, no próprio relacionamento com a equipe, tá? Então, eu acho que são dois fatores básicos. Você é um gestor, ou está se preparando para ser um gestor, né? Ou crescer na carreira como especialista, você tem que pensar, tudo que eu fizer, tudo que eu entrar numa estratégia, né? Tudo que eu tiver que decidir, tem que favorecer uma jornada próspera. E essa jornada próspera significa atenuar ou melhorar, né, os problemas comuns dos seres humanos. No planeta inteiro só estão aqui. Todos os problemas cabem aqui numa das mãos, né? Eu queria trazer para vocês, assim, 3 experiências, tomara que dê tempo, e a gente vai ter um tempinho para vocês debaterem depois, tá? O ideal é a gente dar aula com todo mundo interrompendo e tal, mas como vai ficar complicado por causa do tempo, então depois vocês, no finalzinho, a gente conversa um pouco. Eu separei 3 cases que eu vivenciei como gestora de RH, tá? Um deles, e talvez seja um dos temas mais importantes dentro da jornada, né, para você se preocupar, já que a gente está falando de jornada, né, a cultura, né? Os valores que estão relacionados a essa cultura, a legitimidade dessa cultura. Então, porque muitas empresas, eu converso muito com donos de empresa ou então os níveis altos de direção, né? Então, muitas vezes eles têm uma ideia da cultura da empresa deles que é totalmente diferente do que realmente acontece, do que realmente se pratica, né? Da sala dele para baixo. Então, obviamente, se você não tem uma cultura legítima, né? Você legítima e com
além de ser legítima, né, ela tem que ser verdadeira. Temos esse tipo de cultura e é nesse tipo de cultura que a gente vai fazer as melhorias. Porque se tem uma ideia de cultura que é totalmente diferente da realidade, dificilmente vai ter melhorias que colaborem para que a jornada do colaborador seja próspera, né? Então, eu vivenciei uma situação que está relacionada ao propósito, né? E a gente tem falado demais nisso, demais, todos os congressos, todas as aulas a gente fala de propósito, e há muito tempo vem se falando de propósito, mas eu acho que agora, né, depois da pandemia, a gente está mais atento a isso, né? Se aquela empresa, se aquela instituição, né, onde eu trabalho, tem os propósitos dessa empresa, né? A razão de ser dessa empresa, se tem relação com os meus propósitos pessoais, né? Eu vivenciei isso há muitos anos atrás, eu estava concorrendo a uma vaga de gerente de RH, eu ainda estava no nível de gerente, e de duas empresas. Uma empresa de tecnologia de satélite e a outra empresa de fabricação de cigarros. E aí eu fui chamada para as duas. Participei dos processos seletivos e no mesmo dia eu fui chamada para as duas. E, obviamente, e assim, mesmo nível salarial, mesmo pacote de benefícios e tal. E aí eu escolhi a de tecnologia de satélite em função do negócio, em função do propósito, né? Porque o propósito de uma empresa de fabricar cigarros não me interessava, né? Então, para mim, seria mais interessante, assim, eu tinha que trabalhar, né? Então, se não surgisse outra, tudo bem, eu ficaria, mas com certeza eu ia continuar na busca de outro emprego, né? Então, a gente tem que questionar, esse propósito que a gente está passando para as pessoas, né? É um propósito que pode fazer sentido para essa pessoa, e eu vou contar um case para vocês, né? Quando eu entrei nessa empresa de satélite, que é a Star One, a empresa de tecnologia de satélite do grupo Embratel, né? Era só a Embratel na época, hoje a Embratel faz parte, né? É claro, NET Embratel, né? E a Embratel e esse grupo é hoje de um dono só, né? Que é o Carlos Slim, que na época era o cara mais rico do planeta, né? Um mexicano. E ele continua dono de tudo. E quando os mexicanos compraram a Embratel, eles passaram a traçar as metas em percentual de crescimento financeiro. E aí a gente teve um impacto direto no Star One, então ninguém entendia, né? Na hora que eu vou avaliar, né, a gente tinha um contrato de desempenho relacionado às metas. Então, o presidente da Embratel falava: a meta desse ano, do próximo ano, é crescer em 30% o faturamento. E aquilo ali ia se desdobrando para a diretoria executiva, para os diretores de negócio, para os gerentes, para os especialistas, analistas, até chegar na última milha, né? Então, se desdobrava em projetos. Só que a meta maior era crescer, todos os projetos iam acontecer para fazer com que, né, a empresa Embratel, o grupo Embratel, a empresa onde eu era gerente, não era não era independente, ela era do grupo. Então, a minha meta, no final das contas, era crescer 30%, fazer aquele, né, grupo crescer 30% em faturamento. E foi na época que eu entrei isso, então era uma dificuldade para mim entender isso. Como é que uma meta é financeira, gente? Qual o propósito? Tem que ter um propósito e tal. E aí eu comecei a conversar, trabalhava com engenheiros de satélite, umas pessoas totalmente fora da caixa, assim, engenheiro de satélite, engenheiro de mecânica celeste. Então são pessoas assim que apertam o botão para o foguete subir, sabe? Pessoas realmente era um mundo muito interessante, né? E pessoas muito bem preparadas, muito bem formadas.
E aí eu comecei a conversar e todo mundo falava, não, a gente não vai fazer essa avaliação de desempenho, não. Ou então, tudo bem, é só para replicar, a gente vai replicar, porque a avaliação de desempenho estava ligada ao contrato de desempenho, que era o cumprimento desses projetos que fariam com que a Embratel, né, como grupo, crescesse 30% de faturamento. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. Por que que toda a Embratel faz avaliação de desempenho e a gente não consegue fazer isso na Staruan? Então, eu entrei nessa época e o presidente da Staruan virou para mim e falou, seu maior desafio é fazer a avaliação de desempenho, implantar finalmente a avaliação de desempenho que a Embratel já faz há anos aqui. E eu não entendi exatamente por quê, né? Mas esse negócio da meta lá dos 30% me incomodando. Aí um dia eu sentei lá com os engenheiros e um menino engenheiro, né? Um engenheiro do ITA, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Mônica, ninguém quer falar sobre isso e tal, mas eu vou falar. A Embratel em si é uma empresa que cabeou o Rio Amazonas para levar a telefonia para o Amazonas. Ela é responsável por todas as antenas de telefonia, as primeiras antenas de telefonia, TV na mata, né? Então, como que essas pessoas que trabalham há muitos anos nessa empresa conseguem conceber que vão trabalhar para o homem mais rico do mundo ficar mais rico em 30%? Entenderam? Como é que eu vou levantar todo dia, um engenheiro falando, né? Como é que eu vou levantar todo dia para fazer o homem mais rico do mundo ficar mais rico em 30%? Eu não vou fazer isso. Eu tenho que ter um projeto de propósito. Não me interessa, ele vai ficar mais rico 30%, mas eu tenho que levantar da cama todo dia, para fazer com que aquele ano seja próspero, ok, mas que eu cumpra determinada meta, que seja relacionada a um propósito maior, um propósito que tenha a ver comigo, né? Ele falava, eu ganho 15 mil reais, eu não posso ficar lutando para o homem mais rico do mundo ficar ainda mais rico, 30%. Né? Então, aí nós sugerimos várias mudanças para esse contrato de desempenho da Embratel, e que era, no caso da Staruan, que era a empresa onde eu era gerente, a gente passou direto a transformar aqueles 30% em projeto. Tá? Então, não interessava para a gente quanto cresceria financeiramente. A gente ia dar a nossa contribuição lá para o grupo, mas o que interessava? Eu quero, em novembro do próximo ano, fazer o baile dos satélites na NASA. Eu vou coordenar, Staruan, né? Eu, Mônica, não. Mas a Staruan vai coordenar o baile dos satélites, que é uma arrumação que se faz no espaço, para os satélites voltarem, que eles vão dilatando da órbita, né? Para eles voltarem para a órbita. Eu quero lançar 3 satélites até daqui a 3 anos, né? Então, foi essa transformação que fez com que a Staruan passasse. Agora sim, a gente agora faz avaliação de desempenho, porque agora faz sentido para a gente. Então, isso foi de uma mudança assim, de 0%. A Embratel tinha 6 anos de avaliação de desempenho, a Staruan nunca havia feito, porque os engenheiros não concordavam com essas metas financeiras, e aí depois a Staruan fez a avaliação 100%. Então, a gente saiu, né, de um índice que era 0% para 100%, simplesmente pelo entendimento do propósito, por transformar uma meta que era meramente financeira num propósito para aquela companhia, para aquele microcosmo ali que era a Staruan, tá? Então, esse é o case que eu queria passar para vocês sobre cultura, sobre valores e propósito, né? Outro case que eu gostaria de conversar com vocês é desenvolvimento. Eu fui diretora de uma empresa que é afiliada à Globo, né? Nós tínhamos InterTV, nós tínhamos 7 emissoras, né? Eu não sei se vocês conhecem a estrutura da Globo, né?
A Globo, na verdade, só são 5, e 123 afiliadas no Brasil inteiro. E tem alguns grupos econômicos que são donos de algumas afiliadas, tá? Esse grupo econômico para o qual eu trabalhava era dono de 7 emissoras. E eu era diretora de RH das 7 emissoras. Tinha aqui no Rio, Friburgo, região dos Lagos, né, Campos e tal. Tinha em Minas, 2 emissoras em Minas, no interior de Minas, e 2 no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró. Então, eu sempre, quando eu entro numa empresa, eu pergunto, me diz aí qual o meu maior desafio, né? Onde eu tenho que fazer o maior esforço para eu começar a fazer desde o início. O seu maior desafio é fazer com que a InterTV, eu fui para a Globo, para uma reunião de RH da Globo, é fazer com que a InterTV cumpra, né, o programa de treinamento da Globo. A Globo tem um programa de treinamento incrível para as afiliadas em jornalismo, em programação, engenharia e tal. E a InterTV nunca havia feito. E aí eu fui tentar entender o que acontecia, né? O que acontecia é que, assim, o dinheiro das afiliadas é infinitamente menor do que da Globo, né? E, por causa disso, não se aprova fazer hora extra. Então, todas as afiliadas cuidam de jornalismo, só tem jornalista, não tem programação de entretenimento, né? Entretenimento é a rede, são essas 5 Globos que eu falei, tá? Então, vocês já devem ter percebido, quando você viaja, né? Tem um delayzinho quando sai do entretenimento para o jornal, né? Porque entra o jornal local. Isso é a afiliada fazendo. E aí, quando eu entendi o que acontecia, porque a jornada de jornalista é de 7h30. Então, e como tem, claro, né? Dinheiro reduzido, né? Pessoal reduzido, né? E equipes reduzidas. Então, eles não conseguiam, porque quando você entra, você faz a pauta de um jornal já preparando o próximo. Então, um jornal está acontecendo aqui, você já está no próximo jornal, RJ1, RJ2, e assim vai, né? Para todo o jornalismo, né? Para todos os jornais. E aí, eles não podiam parar para treinar, eles não podiam fazer treinamento. E aí, a gente tinha alguma coisa que era online, mas muitos dos treinamentos eram presenciais, né? E era um dinheiro que a Globo investia né, nas afiliadas, mas não conseguia retorno de muitas delas, e da InterTV era o meu caso, né, o meu case ali para trabalhar. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o que acontecia, né? O sonho do jornalismo, todo mundo que trabalha, o cinegrafista, o jornalista, o pauteiro, todo mundo que trabalha com jornalismo, ele quer ir para a rede, né? Então, assim, vários jornalistas que você vê hoje fazendo Globo, né, fazendo a rede, vieram de afiliadas, a maioria delas, na verdade, né? Então, o sonho delas é só que para concorrer à vaga, sai alguém de uma bancada de jornal, sai alguém da Globo News, tem que concorrer à vaga, tem que ter passado pela grade de treinamento. Então, isso você barrava a prosperidade de crescimento profissional da jornada, né? Se a Globo oferecia o treinamento para que todos pudessem concorrer para aquelas posições, né, que ficam vagas na rede, e a TV, né, a afiliada não pode concorrer a essas vagas, os jornalistas, as equipes, né, o colaborador das afiliadas não podem concorrer a essas vagas porque eles não participaram dos programas de treinamento, né? Você está matando o crescimento profissional. Ele pode até crescer dentro da afiliada, mas não existe um jornalista que não queira, o sonho dele seja trabalhar na rede, né? Chegar na Globo News. Estou falando da Globo porque é o meu case, mas em todas as TVs, né? Chegar na rede, chegar nos programas, né, de entretenimento, novelas e o próprio jornalismo, tá?
Então, é o sonho da turma de afiliadas. Aí eu comecei a pensar, gente, o que eu faço para... Porque eu recebi os jornalistas assim, a Globo abriu uma vaga de cinegrafista do Globo News, para Globo News, não sei o que, para fazer rua. Mas a gente não pode ir porque a gente não tem treinamento, porque a gente não pode treinar, porque não tem tempo para treinar, não tem dinheiro para pagar hora extra para as pessoas entrarem em treinamento, né? Quando você fala de desenvolvimento, de treinamento e desenvolvimento, é um assunto seríssimo, né? Porque você, além de tudo que vem do treinamento, né, como ele é estruturado, você está falando de oportunidade, né? E aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer para que eles tenham a mesma oportunidade, né? Que os outros, das outras afiliadas têm. E não tinha dinheiro para pagar hora extra. Seria muito fácil se tivesse dinheiro, eu botaria, nem teria o problema, né? Então, meu desafio era fazer com que aquilo acontecesse sem dinheiro, que é o que a gente enfrenta, né? A gente É o enfrenta desafio de sempre, muito. né, Mônica? Fazer mais com menos, né? Mais com menos para sempre, Mais né? com menos para sempre, Para exatamente. sempre, porque quanto mais você consegue fazer com menos, mais você vai fazer. Não, Exatamente. não, ela consegue, ele consegue, então dá problema para ele que ele vai fazer. Então, é assim que funciona. Então, quando eu percebi, quando eu entendi o que acontecia, né? E é muito bom você entender primeiro o que está acontecendo. Eu tenho até depois, tomara que eu não esqueça, eu vou anotar aqui para não esquecer. Um outro case, se der tempo, eu vou falar, é rapidinho, é muito rápido. É do banco 24 horas dentro da empresa. E aí, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu falei, eu tenho que arrumar um jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu comecei a pegar os conteúdos da Globo, transformar aqueles conteúdos todos em programas curtos, porque não tinha uma exigência de carga horária, tinha exigência do conteúdo ser transmitido, tá? Como os treinamentos da Globo eram muito bem arrumados, bem montados, com Tony Ramos apresentando, Glória Maria apresentando, não sei o que, não sei o que, eu comecei a tirar tudo e deixar só o conteúdo. Transformei 5 treinamentos que eram exigência da Globo, que eram as exigências da Globo, em conteúdos que aconteciam de 40 em 40 minutos nas salas da TV. Então, a gente tinha estúdio para fazer o conteúdo. Então, eu passei 3 meses, gravando aula no estúdio, né? Conteúdo. Eu e os outros jornalistas me ajudando a gravar as aulas. Gravamos as aulas, colocamos para rodar dentro das salas. A gente fez uma plataforma online dentro da InterTV, né? Dentro das salas, toda a TV, além dos estúdios, tem as salas de apoio ao estúdio, né? Dentro das salas de apoio aos estúdios. E aí, aquele conteúdo ficava ali rodando durante o dia, repetida de 40 em 40 minutos. Era o dia do treinamento de comunicação que a Globo queria. Aí as pessoas iam lá, nos 40 minutos que ela tinha, ela ia lá e fazia o treinamento, né? Porque se você vai botar uma pessoa para fazer um treinamento de 3 horas, ela não tem como fazer isso, porque ela tem o próximo jornal para fazer, mas 40 minutos ela tinha, né? Então, de 40 em 40 minutos estava rodando, e vai a hora que quiser. Então, pegamos todos os plantões, né? A TV trabalha com plantão. A gente pegava todos os plantões. E foi isso. Em 6 meses, eu consegui treinar toda a empresa nos principais conteúdos da Globo. Eles têm lá até hoje todas as aulas gravadas. Hoje já devem estar obsoletas, né? Porque isso foi em 2016. Hoje já deve ter passado já do timing, mas a coisa funcionou, porque o problema não é que não quisessem, né? Não temos dinheiro para fazer, então não vamos fazer, vamos bloquear o desenvolvimento e o crescimento profissional das pessoas, né? Então, eu consegui dar uma solução, eu chamei esse treinamento de treinamento spot,
spot mesmo, você dá luz, spot de luz, né? Você dá luz só ao conteúdo, só ao que é importante, né? E depois, assim, isso vem, essa ideia de treinamento mais rápido, mais objetivo, de um MBA que eu fiz de didática para adultos, né? Então, para quem não tem tempo, né? É mais objetivo, mais rápido, e de qualquer jeito a gente está cada vez reduzindo. Antigamente, os estudos todos de aprendizado, né, diziam que você só tem 3 horas para absorver conteúdo no dia, que depois disso você não absorve mais. Então não adianta botar uma pessoa em treinamento o dia todo. Esquece, né? Só até 3 horas ela consegue absorver. E hoje em dia isso está diminuindo, entendeu? Por causa dessa nossa ansiedade pelo celular, né? Você está em aula, você não está vendo o celular, você está ansioso para falar com as pessoas, para ver o WhatsApp e tal. Então, essa ansiedade que a gente está vivendo também, né? Essa agilidade, né? Que gera doenças, né, psicossomáticas e tal, também estão influenciando muito no aprendizado, no tempo que a gente pode se dedicar ao aprendizado, tá? Então, em breve vão sair outros estudos aí dizendo que esse tempo diminuiu. O terceiro case que eu queria falar para você, eu acho que vai dar tempo, então eu vou, tá, Regina, falar só de mais um? Com relação a você, que eu lembrei desse case porque eu falei Estava com o microfone fechado, gente, falando aqui. Pode falar, Mônica. Tá Pode bom, falar. tá bom. Eu tenho um amigo que é dono de uma empresa e eu não vou falar porque aí é amigo, né? Os outros eu trabalhei, então eu tenho autoridade para falar, mas esse ele é dono de uma empresa e um dia ele falou assim, eu não entendo esse pessoal, isso muito antes da pandemia. Eu não entendo esse pessoal. Eu botei para facilitar a vida deles um caixa, lutei a beça para ter um caixa do banco 24 horas no prédio. E as pessoas continuam indo na rua, ninguém. A minha preocupação era a reposição do dinheiro, né? Porque tinha que entrar carro forte, segurança, não sei o que, não sei o quê, mas eles quase não têm que vir, porque ninguém vai lá pegar dinheiro. O pessoal continua indo na rua, indo para banco, para o caixa 24 horas da rua. E eu falei, Felipe, você perguntou para eles se eles queriam isso? Aí ele falou, não, mas é um negócio que me ajuda muito. Aí eu falei, mas você não sai do prédio. Eles querem sair, eles querem pegar sol, eles querem passear na hora do almoço, né? Então, às vezes, é muito melhor, antes de você fazer o investimento que você acha, né, que vai fazer, vai contribuir com uma jornada bacana e tal, antes disso, você conversar com as pessoas, né? Conversa com quem vai receber isso, né? Muitas vezes não interessa. Assim, a gente vê um exemplo, todas as empresas falam isso, todos os RHs falam isso. Empresas que dão ou de Pass ou algum outro cartão, né, de atividade física e tal, de academia, ou então que bota aquela coisa de atendimento de shiatsu dentro da empresa e tal, e não tem muita procura, né? Então, porque as pessoas realmente têm escolhas diferentes, né? Então, talvez não seja o ideal para aquele grupo de pessoas. Por isso que é muito interessante a gente entender quais são os hábitos dessas pessoas e, principalmente, assim, gente, a gente tem que entender que traçar persona você não traçar persona em employee experience não é a mesma coisa que traçar persona em customer experience. Não é a mesma coisa. Porque quando você está falando de atender melhor um cliente, você tem lá muito mais objetivamente dados dos interesses desses clientes. Quando você está falando de colaborador, tem um detalhe que atrapalha que esses dados sejam fiéis à realidade, que é o receio, né, de sofrer algum tipo de represália, de sofrer. Então, na hora que você faz uma pesquisa para saber
quem são, né? Quais são as personas da minha empresa, ainda que você defina 5, 10, sei lá quantas personas, você vai ter ali nuances da verdade, mas não é a verdade, pode ter certeza absoluta, né? Então, às vezes, você chega à conclusão de que determinada estratégia que você tem que adotar lá para a gestão de pessoas é magnífica, porque você pesquisou, você entendeu que as personas, né, se identificam com aquela estratégia e tal, e depois vai ver que não era verdadeiro, né? Porque dependendo da cultura de gestão da empresa, as pessoas têm receio de mostrarem o que realmente gostariam, de aparecerem nessa persona de cara limpa, entendeu? E a gente tem eu trabalho com inclusão, né? Eu trabalho com inclusão de autistas no mercado de trabalho. E depois de algum tempo eu cheguei à conclusão de que na hora que você prepara uma pessoa, uma empresa para fazer inclusão de qualquer tipo de neurodivergente ou qualquer tipo de PCD, né? Você está preparando a pessoa para fazer uma gestão muito mais adequada a qualquer persona dessa empresa, né? Porque você começa a lidar com as diferenças, você começa a entender e não querer moldar as pessoas. Quando você fala de inclusão, né, você não molda as pessoas. Você amplia o seu arcabouço lá de gestão para que ele atenda melhor a todo tipo de pessoa, né? Então, quando você prepara qualquer empresa para fazer inclusão, para diversidade, né? Todas as áreas de DI aí das empresas e tal, chegam à conclusão de que estão preparando os gestores para gestão, porque fazer gestão de gente é fazer gestão de diferenças, né? De diversidade, sejam elas neurodivergentes, ou TDAH é uma neurodivergência, né? Ou um deficiente físico, seja o que for, né? Você tem diferença em quem é típico e quem é atípico, né? Somos todos muito diferentes, então por isso a dificuldade de você traçar personas, né? Meu último case para vocês, deixa eu olhar aqui o horário, tá? De seleção, né? Então, eu procurei a base, né? A estrutura de recursos humanos, de gestão de pessoas, né? Tem muito mais que isso, mas eu procurei cases da base, né? Que é a entrada, o desenvolvimento e a cultura para que a gente fortaleça as pessoas dentro da empresa para ter uma jornada próspera. Seleção, aí não tem um case específico de uma empresa, mas o que eu vi em todas as empresas que eu entrei, teve uma época que eu fazia implantação aberta de RH, um monte de empresa me chamando para fazer implantação de RH, bem, até como consultora, né, você acaba percebendo. Como consultora, você percebe mais coisas do que como colaborador, né, direto da empresa, com certeza. Né, Regina? A gente, Com certeza. quando olha o negócio, fala, meu Deus, já entendi aqui o que está acontecendo. Isso é difícil, né? Porque nem toda diretoria, nem todo presidente, nem todo gestor contrata uma consultoria, mas muitas vezes querem ouvir elogio, né? E aí, quando você fala mesmo, o pessoal fica meio... para falar mal dos meus processos, do meu trabalho, mas Tem aquela piada... É mais fácil, é muito mais fácil. Tem uma piada que fala, né, que você contrata o consultor para ele dizer o que você sabe. Não o que você já sabe. Não exatamente, exatamente. Muitas a vezes, nossa função ali é outra. O briefing meio que foi esse mesmo, Regina, eu estou querendo, porque eu estou diagnosticando isso aqui, uma equipe, mas sabe como é que é, né? O presidente, ele ouve quando é de fora, né? Então, muitas vezes a gente ouve esse briefing, olha, eu estou trazendo vocês aqui para vocês confirmarem, né, se aquilo que eu estou, se a minha percepção, se a minha estratégia é melhor, está correta, etc e tal.
Mas é aquilo que você falou, muitas vezes a gente acaba descobrindo outras coisas também, e aí a galera não gosta, não. Não, e É, principalmente quando está nem relacionado à sempre. cultura, né? Nossa, minha Exata, empresa é dói muito. ótima, minha empresa é ótima, minha Nossa, empresa promove, minha empresa retém talentos, aí você vai ver o turnover da pessoa tá absurdo, né? Como é. retém, né? Não, a gente só retém quem a gente quer. Aí você, tá bom, então, né? Como é que você vai trabalhar nisso, né? E esse É, desafio, né, que você trouxe, Mônica, que a gente conversou muito esses dias, que é justamente esse desafio, né, gente, de construir uma cultura mesmo de segurança psicológica, né, onde as pessoas se sintam, de fato, seguras, né, é a nova gestão que a gente está conversando, né, onde as pessoas não tenham medo de perguntar besteira, né, uhum, não tenham medo de dizer, olha, eu não tenho conhecimento disso, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu estou inseguro. Aonde você tenha medo de errar, né? Aonde uhum, você quer... Hoje, né, é tudo muito ágil, né? Tudo é metodologia ágil, de ensino, de projeto, papapá. Então, ela acabou de falar, né? Hoje, tudo que você fala nas empresas são as pílulas de conhecimento, né? Ninguém mais quer é, falar. Agora é pílulas. Pílulas de 5 minutos, pílulas de 10 minutos, é isso que muitas vezes a gente uhum, recomenda. É um programa inteiro formado com pílulas de 5 minutos, a gente já fez aqui na Conquista, né? uhum, Deu até muito certo, tá, gente? Mas eu fiquei assustada quando eu vi no começo, quando eu peguei. uhum. Mas o que acontece, pessoal? Quando você constrói, né, de fato, essa cultura em que as pessoas se sentem ouvidas, têm voz, não tem medo, não é, de falar, de errar, né, em que você, não, eu quero agilidade sim, mas se errar não tem problema não. A gente vai errar na primeira, mas a gente vai aprender da segunda vez, na segunda, na terceira vai dar certo, mesmo que o avião em voo. Então, isso é um desafio, né, Mônica, que a gente tem muito Claro. que algumas empresas conseguem, mas é um caminho para as empresas mais antigas, mais tradicionais, mais hierarquizadas, com uma estrutura mais hierarquizada, é um desafio de fato. Não é? Então, muitas vezes, antigamente, o que as empresas faziam, gente, é colocar uma caixinha aonde você... Porque todo mundo sabe que pela rede, mesmo que a pesquisa seja anônima, a pessoa sabe o ID do colaborador que está respondendo. Né? Então, essas plataformas todas hoje, né? Vamos lá, se o RH quiser, é porque na maioria das vezes mesmo, está fazendo de boa fé, não vai olhar quem fez. Claro. Mas o TI tem como saber. Então, muitas vezes, você recorre àquelas caixinhas lá de sugestões, Uhum. em que a pessoa imprime um formulário na intranet, né, faz lá a sua reclamação, a sua sugestão e põe aquilo ali anônimo mesmo, dentro de uma caixa. A pessoa abre, né, a não ser que vai comparar a letra ali com alguma coisa. Né, mas como hoje a gente quase não escreve, não é, Mônica? Mas Pois é. falou é muito importante, gente. Essa cultura de ouvir, não é? De segurança psicológica, né? Das pessoas terem voz, é muito importante. Porque senão você vai ter um monte de gente respondendo pesquisa de clima, como eu já vi, a pessoa fala, Regina, você falou que você estava insatisfeita com o salário. Uhum. Não, eu não falei, não. Falou, depois me manda embora. Sim, as pessoas mentiam, entendeu? As pessoas mentiam. Ah, você falou É. toda a festa de Natal, ei, que eu vou fazer na festa de Natal. Não, que depois eu mandei embora. Ainda tem muito disso, tá, pessoal? Nessa empresa. Tem, claro que tem. É por isso que eu sempre falo dessa coisa de você trabalhar com diversidade. É bom porque você começa a preparar as pessoas para um estado de honestidade, de Exato. sinceridade. De empatia, né? Nada De é empatia, tão bom. mas assim, olha, É. só um exemplo para dar, né? Quando você contrata alguém que tem como característica a criticidade, né? O olhar crítico e tal, você tem que estar preparado para que numa reunião ele vá falar: olha, isso daqui está errado, esse projeto não Botar faz o dedo mais. na ferida. É. Exato. Mas as empresas, todos nós sabemos, né, que tem muita. A estratégia é levada muito mais no lobby, né, no relacionamento, do que especificamente nos projetos, né? Então, uma empresa preparada para, numa reunião, alguém interferir e falar isso está errado, eu não concordo com isso, é uma empresa preparada para trabalhar com todos nós, né? Que não somos neurodivergentes, né? Estou falando de mim, da Regina, que eu sei que não é.
Então, é uma atenção que a gente tem que ter para abrir essa... Eu sempre falei uma coisa, não sei se é muito viagem minha, mas eu sempre falei que assim, a gente tem tecnologia já suficiente, isso é fato, né? Não é viagem, não. A gente tem tecnologia suficiente para comandar alguns equipamentos já por pensamento, né? Por vontade. E essa coisa não progride porque a gente tem que preconizar, com isso a gente preconiza uma sociedade sincera, e a gente não é sincero. Porque a gente fala uma coisa e pensa outra. Numa reunião que a gente está vendo, nossa, que bobagem, o cara está falando Você um faz cara monte de paisagem para não de bobagem. transparecer. Imagina você comandar uma Você treina máquina. a cara de paisagem. Que loucura seria comandar uma máquina com pensamento, né? Então, a gente não pode ter isso ainda funcionando, né? Porque a gente não está numa sociedade sincera ainda, né? Verdadeira, legítima. Bem, voltando aqui para o nosso assunto, né? O último case, que é o de seleção, eu vi em várias empresas, tá? E até hoje eu vejo, e quando eu tenho cliente, eu faço seleção para algumas posições, quando eu tenho cliente que está dando muito problema, assim, eu mando o candidato, esse cliente não aceita aqueles candidatos, acha o oposto do que eu achei, eu falo, peraí, gente, calma. A gente tem que tratar um processo seletivo, tirar feeling de processo seletivo. Não existe feeling para selecionar pessoas, para selecionar profissionais. Existem informações que a gente, com aquelas informações, conclui se ele está dentro daquele perfil ou não. Então, não precisa ser de RH para ter essa técnica. Todos os gestores, né? Todo mundo aqui dessa turma vai fazer, né, vai participar desse processo seletivo como decisor de processo seletivo, quando forem gestores, se já forem, já participam, né? Então, é muito importante que todas as empresas tenham um alinhamento da técnica de seleção. A técnica que é a mais famosa e mais objetiva, a técnica de seleção por competências, é muito pouco adotada numa empresa de forma alinhada. Às vezes o RH adota, mas o gestor da área operacional não adota. Ele olha para a pessoa e fala, eu acho que esse cara... Não, pelo meu feeling, já sei que ele vai se dar bem aqui. Ou então, não, olha, aquela cara ali... né? Então, a gente tem que, como gestores, se propor, né? Propor para as empresas um alinhamento de processo seletivo, porque a gente perde grandes talentos justamente porque não tem esse alinhamento, porque cada um entrevista com uma técnica diferente, ou então totalmente sem técnica, tratando a situação pelo feeling, pela experiência que tem, né? Então, E muitas vezes nem combinam, né, Mônica? Porque é o que a gente estava discutindo essa outra aula também, não é? Às vezes, vamos lá, não deveria, né? Mas às vezes é natural que, de repente, o gestor da área olhe mais as competências técnicas, né? Muitas vezes o processo inteiro só olha a competência técnica, não olha as competências comportamentais, porque não sabem, não sabem nem como perguntar, nem como investigar isso, né? E tem um monte de técnica segura para fazer isso. Mas, às vezes, podia combinar, né, Mônica? Ó, a Mônica vai olhar, a Mônica é especialista técnica ali da área, a Mônica vai avaliar mais o conhecimento técnico do candidato, a Regina vai avaliar um pouquinho mais a parte comportamental, de soft skills e tal, né? Mas nem isso aqui você falou, nem combinam, né, o trabalho. Além de não combinar, assim, uma mesma técnica, um mesmo candidato, ele é entrevistado por várias pessoas, ainda que todo mundo trate das competências técnicas e comportamentais, que saiba entrevistar nesses dois âmbitos, o candidato... Deveria, né, Mônica? E deveria. Deveria, claro. O candidato, ele sai da empresa muitas vezes pensando assim, meu Deus, eu não sei o que aconteceu lá. Sabe aquele negócio que você sai de uma entrevista, você liga para o teu marido, para a tua esposa e fala sem assim, noção. olha,
E aí, como é que foi? Não sei. Não sei, porque eu não entendi o que estavam querendo saber de mim. Todo mundo já passou por isso aqui, né? Aquelas entrevistas que deixam você falar, fale aí um pouco sobre você. Você fala, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou falar sobre mim? Eu sou maravilhosa, eu sou incrível, né? E muitas vezes a pessoa nem consegue isso na entrevista, de tanto receio, né? Mas a questão é, qual é a técnica que essa empresa tem para selecionar? O que nós fazemos? Como que nós queremos saber? Na hora que eu discuto, eu estou fazendo um processo seletivo com a Regina, para a área da Regina. A Regina me pede um gerente de marketing, e eu estou fazendo a seleção para ela. Qual é a técnica, Regina, que a gente vai utilizar? Porque eu preciso debater com você. Olha só, quando ele fala de mídias sociais, eu fiz essas perguntas para ele me respondeu isso. O que ele respondeu para você? Porque tem coisas que o entrevistador, ele fica na dúvida, mas na hora que você tem uma técnica adotada por todo mundo, porque várias vezes eu já cheguei para o gestor e falei assim, mas o que você viu? Ah, não, eu só deixei o cara esperando 1h30 para a entrevista, aí eu já testei a paciência dele. Eu falo, eu já teria ido embora, 1h30 para uma entrevista, eu vou embora, meu querido. Né? Que paciência, para quê? Tem que ter paciência para trabalhar aqui, né? Porque o negócio deve ser muito complexo, né? Então, tem isso, gente. A gente está no mundo de agilidade, de tecnologia, mas a gente tem muitos gestores que ficam nesse negócio de testando o candidato, quero derrubar o candidato, aí eu entro no meio da entrevista, uma outra pessoa, uma terceira pessoa entra e começa a fazer um monte de pergunta para o candidato que não tem absolutamente nada a ver com aquele assunto, né? Para desestruturar os candidatos, e aí ele está vendo se ele trabalha sob pressão. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu estou falando casos assim, absurdos. Absurdos que acontecem, tá? Mas quando a gente exemplifica com casos absurdos, a gente começa a ver também o que pode acontecer de forma sutil. Né? É muito raro um candidato bem formado, bem preparado, sair de uma entrevista e ter entendido aquela entrevista. É raríssimo. Conversa com os candidatos, eu faço seleção, então eu converso, depois que eles vão para a empresa, eu tenho uma conversa com eles. Como foi a entrevista? E eu escuto, gente, coisas absurdas. E aí, né, Mônica, o tal do candidate experience, que a gente estava falando outro dia, vai para o brejo. Vai para o brejo, vai para o brejo. O cara vai sair falando mal da tua empresa, vai, porque todo mundo vai perguntar, e aí, como é que foi na empresa tal? Pô, cara, primeiro que o cara me deixou, super me pediram para eu chegar meia hora antes do horário, chegar no horário rigorosamente, o cara me esperar 1h30. Exatamente. Não, aí você fica assim, pô, será que a pontualidade realmente é uma premissa dessa empresa? Eu não quero nem trabalhar aqui. Sinto muito, entendeu? Nem quero, né? Tanto descaso e tal. Eu quero trabalhar com gente bacana, quero trabalhar com gente bem preparada, eu quero ter um gestor que eu admire. Eu não posso ter um gestor que no meio da entrevista entrou um maluco, atravessou, começou a me fazer um monte de perguntas, eu não entendi nada. Cara, exatamente. É o show dos horrores, né, Mônica? Então, gente, é necessário alinhamento até nessa coisa que parece muito simples de fazer, mas não é, e tem que ter técnica, que é a seleção, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque a gente agora está com 15 minutinhos só, então, quem quiser perguntar perguntem, pessoal, perguntem. Eu queria fazer uma pergunta depois, Mônica, também, mas vamos lá, Pode falar. Obrigado, Alex. Vocês falando sobre técnica, eu me lembrei de algo que foi um pouco engraçado, hoje é engraçado, só quero corroborar e compartilhar mesmo, que é uma moça me entrevistou uma vez para uma vaga, e de acordo com ela, essa é a técnica adotada justamente para identificar se vai existir ou não um fit cultural e, para além disso, se vai ou não gerar algum tipo de afastamento futuramente. As perguntas eram: você faz terapia? Qual a abordagem terapêutica? Você utiliza remédio? Para que você utiliza remédio?
Sabe? E isso me gerou um susto tão grande, foi um dos maiores absurdos que eu já passei assim, em processo seletivo, e eu, logicamente, pedi licença. Meu Deus, que E eu perguntei qual era absurdo, o cara. propósito dessas perguntas. Ela me falou, é técnica para identificar fit cultural. E aí, Ai, não dá. Gente, não tem absolutamente nada a ver com fit cultural. Meu Deus do céu, que horror, Gente, gente. olha, É aquilo, né, Alisson? Levanta é, embora, porque vamos trabalhar com maluco, gente. é, Maluco, na, eu pedi já é um na, pouco. licença. Eu pedi é, licença e só saí. Muito é, bem, o Alisson, muito bem. na verdade, assim, provavelmente é o tipo de empresa que tem vários processos ali de assédio moral e tal. Com Aí toda começa certeza. a querer tomar conta da entrada, mas de qualquer jeito, Cheios de depois que preconceito, cara. depois que você entrar ali, você vai tomar remédio, né? É, Então é melhor não entrar. Esquece isso, esquece essa empresa. Obrigada, tá, pelo seu exemplo. legal. Ele traz sempre a verdade nua e crua, né, o Alisson, ele sempre traz muito exemplo bacana. Alex, Não, Mônica, eu até queria comentar você da Star One, assim, nossa, acho fantástico, porque eu sempre vi uma empresa muito boa. Eu fiz carreira na British Telecom, então sempre foi ali uma meia concorrente. Concorrente, É isso, concorrente. então a gente às vezes perdia uns funcionários para vocês, aí tentava pegar de volta. E aí eu sempre trabalhei também na gestão técnica, sempre no NOC, na parte operacional, e foram Uhum. quase 30 anos lá, entendeu? Então, assim, sempre vi a Embratel, assim, linda, maravilhosa, então muito bom saber. E essa questão da parte de entrevistas e tudo mais, hoje, o que eu percebo por estar com quase 30 anos de telecom aí também, na parte satélite, na parte técnica, hoje eu trabalho na Algar, entendeu? E eu Uhum. vejo um pouco que a gente perdeu um pouquinho daquela questão da avaliação por profissionalismo, onde as pessoas faziam os colégios técnicos, elas se aperfeiçoavam, elas se desenvolviam, entendeu? E eu não sei se isso, eu até queria sua opinião, se hoje estão deixando um pouco de lado essa questão da formação técnica, do tal, olha, eu Uhum. fiz um colégio técnico, fiz isso, fiz aquilo, fiz uma faculdade que me deu vazamento, mas eu acho que o colégio técnico foi muito melhor do que o meu próprio curso da faculdade, e Uhum. línguas e alguma experiência, ou se não, eu estou errado, porque realmente eu não sou um cara que faço muito processo seletivo, sempre procuro estar numa Uhum. empresa e tentar fazer parte daquela cultura, né? Mas eu vejo Uhum. hoje um pouco, eu sinto um pouco o pessoal, como que eu posso dizer a expressão, mas eu acho que o profissional deixou um pouco desse valor, entendeu? Tá muito sucateado, não sei se a É, palavra certa de estar mas isso tá relacionado à remuneração. Quando a você remuneração, tá? começa a baixar muito a remuneração, é assim, olha, a TIM, quando chegou no Brasil, o que a TIM fez? Mandou ver em salários, roubou Tá. todo mundo de telefonia. Não estou falando de satélite, né? Estou falando de telefonia. É, Quando tem projetos tipo na Thales, na Ariane Space, não sei o que, projetos que são grandiosos, o que eles fazem? Fazem uma movimentação lá com salários, e aí leva um monte de gente do Brasil, né, Uhum. para a França e tal. Boeing faz isso também. O que a gente vê aqui no Brasil é que os salários, principalmente, assim, o piso salarial de engenheiro é vergonhoso, é vergonhoso. E aí a empresa que paga 20% acima do piso acha que está lindo. E não está, porque o piso é vergonhoso Entendi. mesmo, mesmo, entendeu? Uhum. Então, quando você começa em detrimento, né, da competência técnica, quando você fala assim, meu curso técnico foi muito mais importante para mim do que a graduação. Todo mundo com quem eu trabalhei na Star One fala exatamente a mesma coisa. Quem vem de escola técnica já vinha quase pronto Pronto. para
para entrar. Tanto é que a Embratel fazia lá as primeiras turmas de satélites da Embratel e tal. Isso eu não participei, eu já entrei depois. Mas as primeiras turmas eram da escola técnica. Chegava na escola técnica, fazia a seleção lá dentro. E Né? as melhores eram a Fundação Bradesco, da Unicamp e assim por diante, né? Isso. Então, eu acho que se deve ao salário mesmo. Na hora que você começa a oferecer, eu passei por uma situação assim, meu último ano de Embratel, a Star One foi para dentro da Embratel, né? A Embratel, Claro, Net, estavam fazendo a fusão, e a Star One, que era uma empresa do grupo, mas era uma empresa independente, virou uma diretoria dentro da Embratel. E aí eu fui para debaixo do RH da Embratel. E isso me engessou absurdamente, né? Então, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, não sei o que. Aí peguei para mim, além de cuidar do RH como business partner da Star One, eu era gerente da Academia de Liderança da Embratel e da avaliação de desempenho, porque eu tinha feito esse trabalho bem feito lá na Star One, achava que tinha a ver comigo, não sei o quê. E eu vi coisas, assim, de abrir processo seletivo, a gente abrir interno e externo, e o interno podia entrar o terceirizado. E eu não conseguia trazer terceiro para ser empregado da Embratel, funcionário da Embratel, porque como terceirizado eles estavam ganhando mais. Então, o sonho do terceirizado é ser, né, efetivado como funcionário. Mas eles não queriam. Aí eu falei, gente, a gente está perdido. De tanto que o salário foi achatando, entendeu? Eu acho que é exatamente isso, Mônica. E com isso passa a ser, aí é uma cadeia, uma bola de neve, né? E daí vai gerando os gestores, os líderes, assim, menos preparados, entendeu? E aí gera tudo isso que você comentou. Então achei fantástico eu te agradeço aí. Os cases foram muito bons. Eu gostei também daquele case também, eu achei excelente o case sobre a importância de ter um objetivo, uma meta, um propósito. Eu acho que isso é super importante, porque hoje realmente o pessoal não quer trabalhar para o financeiro. A parte é importante, mas o pessoal tem que ter aquela vivência, tem que ter um motivo, né? Então isso faz parte. Assim, eu nunca procurei fazer muitos movimentos, porque para mim eu acho que para mim era sempre o mais importante fazer parte da empresa, de ter um objetivo de agregar para aquela empresa, e não ficar ali, um pouquinho a mais e barganhando realmente o meu profissionalismo. Mas eu acho que vai ao encontro disso. E aí esse propósito é fundamental em todas as empresas. Então, acho que esse case também caiu muito bem para nós aqui. Então, eu te agradeço, tá, Mônica? Que ótimo que eu contribuí com você. Isso aí. Natália está com a mãozinha levantada, né, Natália? Estou sim. Oi, Mônica, tudo bem? Eu queria Natália, tirar uma dúvida com você em relação à periodicidade de avaliação de desempenho. O que você acha que assim, seria o ideal, né? Tá. É assim, ó, quando você tem avaliação de desempenho relacionada a um contrato de desempenho, que é o mundo ideal, né? Eu fiz aquele contrato, assinei aquele contrato antes de começar a jogar, né, o jogo. Então, em dezembro, eu tenho lá as minhas metas para cumprir, eu olho meu contrato de desempenho e falo, em dezembro do outro ano, né, vou começar a jogar, aí eu jogo o ano inteiro, em dezembro do outro ano, eu sou avaliada e recebo lá meu bônus associado a isso também, que é maravilhoso e tal. Isso é o mundo perfeito, né? De qualquer forma, ainda que seja anual, que para mim é o ideal, né? Você tem que fazer de 3 em 3 meses um acompanhamento, porque você não pode deixar as pessoas errando até o final do ano inteiro para dizer que para arrumar. Sabe aquela bolinha? Sabe, você pega uma bolinha, você joga assim, a avaliação de desempenho é isso, você joga. Aí você fica olhando para ver se ela está indo retinha, está indo na linha que você quer. Tem hora que você vai ter que chegar lá e vai dar ela vai saindo do caminho, você vai dar uma arrumadinha nela, entendeu? É reposicionar satélite em órbita, ele vai saindo, 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 aí tem uma hora que tem um baile lá no mundo inteiro, eles botam de novo na órbita, entendeu?
Então, Entendi. mas o ideal é 1 ano, até porque você tem que ter meta consistente, né? Você tem que estar numa empresa, quando a empresa tem aquelas avaliações muito loucas, de 3 em 3 meses é avaliação mesmo, para dar nota mesmo, né? Não é para fazer ajuste. Pode ter certeza que você tem mudança de estratégia demais, entendeu? Ok, se tiver uma mudança de estratégia forte que vá ter que mudar o contrato de desempenho, muda o contrato de desempenho. Mas essa avaliação tem que ser feita sempre no final do ano, né? A gente fala ano, mas esse ano também pode ser de junho a maio, entendeu? Seja lá o que for, dependendo lá dos negócios, né? A gente fala ano porque normalmente está associada a uma meta financeira, e aí tem que fechar o ano, né? Relacionado lá ao financeiro. Entendi, obrigada. É isso. Nada. Então, hoje, Mônica, deixa eu amarrar aqui, né? Então, você vê com bons olhos, por exemplo, deixa você ter uma avaliação formal a cada 12 meses, né, no final do ano, mas, não é, digamos, né, hoje parcial, parcial. Para isso, né? Você tem uma sessão de feedback mais estruturada, amarrada a um PDzinho, né, de curto prazo, 4 meses, para você garantir isso aí, esse rumo, né, esse norte, né, e para garantir que no final do ano a tua bola vai entrar e vai fazer o gol, não é? Né? Hoje muitas empresas estão fazendo isso, né? Então, digamos assim, né, muitas vezes eu tenho que obrigar o líder, né? Tem que ser formal, tem que ser formal. Cada 3, 4 meses, formalizar ali uma pequena avaliação, um ajuste de rumo, como você falou, para garantir, não é? Acho que é o modelo ideal, né, Mônica? Ideal. Até porque chegue e faça o gol no final do ano, né? E às vezes o colaborador está lá achando que está indo bem e está... Crente que está abafando. Ele não está colaborando lá com a meta como deveria, né? Exatamente. É isso. Uma coisa gente, muito pessoal. Eu sou muito falante, tá, Mônica? Não repara, não. Adoro, pode falar. É muito legal, né, pelo menos na empresa da qual eu trabalho, é que a avaliação de desempenho ela está ligada diretamente às OKRs, então elas são trimestrais. Então, só para a gente poder ter uma ideia, né, de quando você fala sobre mudanças de estratégia, a gente está operacionalizando agora o Omnichannel, companhia. Então, a gente está com um enfoque muito grande na experiência do cliente, e isso vai fazer com que a gente altere também a avaliação de desempenho, gerando para a avaliação de desempenho indicadores voltados à experiência do cliente. Então, a qualidade dos atendimentos vai ser inserida nessa avaliação, o que vai contribuir muito, logicamente, para a construção, né, de CX durante toda a jornada ali do cliente. Olha, a Regina está lá saltitando. É o assunto preferido dela. Com certeza. Mas tem que estar assim, associado, sim, né? Obviamente, né? A avaliação de desempenho, as estratégias, né, relacionadas ao cliente, e a gente tem que começar a fazer o que esse MBA está fazendo, que é juntar essa jornada de cliente com a jornada do colaborador, que a vida inteira a gente teve dificuldade de entender, que as empresas entendessem que isso está entranhado, que isso está relacionado, porque o cara que está feliz na empresa, ele atende melhor. Isso é abraçar a árvore de RH, não é nada, gente. Não é nada. Todo mundo gosta de chegar no café ali e ser atendido por alguém que está bem, que está feliz, né? Então, o cliente percebe. O cliente percebe. Lógico. O cliente percebe claramente quando a empresa é bacana. É isso? Com certeza. É isso, gente. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Adoro sempre maravilhoso, uma delícia ouvir você falar da tua experiência, né? Passar essas dicas importantes aqui para a galera. E, assim, né, gente, para que vocês estejam preparados, né? Porque é isso que a gente enfrenta mesmo no dia a dia, né? Então, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que vir com conhecimento, sim, vontade de fazer acontecer,
pegar essas boas práticas, né? É a palavra, como eu digo, né, do gato escaldado, que já passou por isso e que está trazendo essa experiência aqui para que vocês sejam firmes aí nos seus objetivos, né, para melhorar a experiência dos colaboradores. Obrigada, Mônica. É isso, gente, muito obrigada, tá? Enorme para Obrigada, você. Um beijo Obrigada, para Mônica. vocês. Tchau. Obrigada, queridona. Beijo. Tchau, querida. Até breve.